Há muito tempo, o mundo foi marcado pela titanomaquia, uma guerra devastadora entre titãs e deuses, filhos lutando contra o pai. Zeus, Poseidon, Hades e seus outros irmãos lutaram contra Cronos. Os titãs Hecatonquíros, Briareu, Coto e Giges deram a Zeus os raios, a Poseidon o tridente e a Hades um capacete que o tornava invisível. A guerra foi intensa e, como ambos os lados eram representados por seres imortais, o fim parecia distante. Só acabaria com um dos lados aprisionados. Os deuses tinham como base o grande Monte Olimpo, que ficava localizado no extremo sul da Grécia. Os titãs tinham o Monte Otris, que ficava localizado no extremo norte. Foram 10 anos de guerra até que finalmente os deuses triunfaram e aprisionaram eternamente os titãs. O planeta foi dividido entre os 3 grandes deuses. O céu e a terra ficaram sob a responsabilidade de Zeus. Os grandes mares ficaram sob a responsabilidade de Poseidon. Hades ficou responsável pelo submundo e pelo julgamento das almas dos mortais que ainda estavam por existir. O reino do submundo era dividido em 2 grandes regiões. Na parte inferior ficava o lendário Tártaro, o lugar mais obscuro e terrível do planeta, onde os que não tinham fé sofriam eternamente. Os grandes Hecatonquíros eram os carcereiros. Muitos titãs que lutaram contra os deuses na titanomaquia estavam aprisionados no Tártaro. A outra parte do submundo era o Ébero, onde as almas eram julgadas. Algumas versões narram que as almas eram julgadas por 3 juízes com responsabilidades específicas. Nem mesmo Hades interferia no julgamento deles, a não ser em raras ocasiões. Outras versões narram que o próprio Hades quem julgava as almas. As fúrias, os espíritos da justiça e vingança, eram encarregadas de torturar os condenados. O mundo inferior, que era protegido pelo sombrio Cérbero, possuía 5 rios amaldiçoados: o rio da aflição, o rio do esquecimento, o rio das lamentações, o rio de fogo e, por último, o famoso rio Estige, onde um barqueiro chamado Caronte transportava as almas até o local do julgamento final. Hades, ao contrário do que é retratado, era considerado justo. O deus do submundo era um ser quieto e raramente saía de seu reino para resolver assuntos do mundo superior. Hades era temido e seu nome quase nunca era pronunciado entre os mortais pelo fato do deus ser vinculado ao reino dos mortos. Pouco se sabe sobre os mitos envolvendo Hades. Reza a lenda que certa vez o deus do mundo inferior manifestou seu interesse em ter uma esposa. Zeus então ofereceu Perséfone, filha de Deméter. Hades sabia que Deméter jamais concordaria com isso, porém o deus dos deuses autorizou que Hades raptasse a jovem. Hades, com sua carruagem mágica, sequestrou a jovem deusa e a levou para o reino dos mortos. Durante dia e noite, Deméter procurou sua filha por toda a terra, fazendo com que a seca e a devastação reinassem no mundo superior. Quando finalmente descobriu sobre o sequestro, Deméter ameaçou matar todos os mortais de fome como punição. Imediatamente Zeus pediu para que seu irmão libertasse Perséfone. Porém, a jovem deusa tinha se alimentado das mágicas sementes de romã, e qualquer alimento do submundo
deveria permanecer eternamente nele. Zeus então propôs que Perséfone passasse metade do ano com sua mãe e a outra metade com Hádias. Durante a época de cultivo e colheita, ela viveria na terra, mas durante os meses de inverno, ela retornaria ao submundo para governar junto com seu rei Hades.